Welcome to our English class today. Bem-vindos à nossa aula de inglês de hoje. E hoje é uma aula para enriquecer o seu vocabulário, para tornar você uma pessoa cada vez mais próxima da fluência no idioma inglês, tá ok? Fica ligado, não perde nenhum detalhe, tá ok? Vamos lá? Nosso assunto de hoje é how many, how much and idiomatic expressions. O que será que é isso? Bom, a gente vai ver agora. Você não vai se arrepender de prestar muita atenção. Você vai ver que hoje você vai tirar um monte de dúvida, um monte de grilo que fica na sua cabeça quando você tenta aprender o inglês, quando você tenta interpretar alguma frase em inglês e você não consegue, ok? Seus problemas hoje acabam. Vamos lá. Vamos começar então com how many, ok? How many é uma, digamos assim, uma expressão, né, um termo que nós usamos quando nós queremos fazer, geralmente, perguntas, tá ok? Geralmente é quando a gente quer fazer pergunta. How many? Para a gente poder entender o que isso significa, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dividir, tá? E explicar parte por parte. How? How significa como. Você deve lembrar disso quando você estudou sobre os pronomes interrogativos, ok? Então, how significa como. Many, many significa o quê? Many significa muitos ou muitas. Agora vamos juntar. How significa como e many significa muitos ou muitas. Vamos ver se faz sentido. Como muitos, como muitas. Faz algum sentido para você? Não, nem para mim, nem para ninguém. Isso não faz sentido. Mas então, como é que a gente faz? O que acontece nesse caso? Se não faz sentido essas duas palavras juntas, né, traduzidas ao pé da letra, não faz sentido, tá? Se você for para o sentido literal, se for ao pé da letra mesmo, né? Se for traduzindo mesmo, aquela coisinha, tipo dicionáriozinho Google sequinho, tá? Aí não vai fazer sentido. Mas quando a gente pega how e junta com many, a gente vai ter o seguinte significado: quantos e quantas, ok? Então, quando você vira a palavra how e essa palavra e não vier a palavra many em seguida, você vai ter então how significando como. Mas se você tem a palavra how e logo em seguida tem many, aí significa quantos ou quantas. Quando é que a gente usa então how many? Nós usamos quando nós estamos nos referindo a substantivos que são contáveis, quando a gente quer fazer uma pergunta do tipo quantas coisas tem em tal lugar? Quantas coisas você comprou? Então você usa how many quando você se refere a substantivos que você pode contar. Example, olha só. Você está vendo aí uma figura que tem uma árvore com um monte de passarinho, né, em cima dela, ok? Então, nesse caso, vamos fazer a seguinte pergunta. Eu quero saber quantos pássaros tem sobre essa árvore. Então, how many birds are on the tree? Eu estou perguntando quantos pássaros estão sobre a árvore. Eu usei aqui how many, por quê? Porque eu estou falando de pássaros, e pássaros são seres contáveis. Eu posso contar pássaros, ok? Sem nenhum problema. Já quando nós falamos de how much, aí a coisa muda um pouquinho, mas é um pouquinho só. Mais uma vez, vamos lembrar que a palavra how sozinha significa como. E much significa o quê? Muito ou muita. As duas separadas não, né, têm seu sentido próprio. Quando nós juntamos how com much, eu estou perguntando quanto. E nesse caso, how much, eu me refiro apenas a substantivos que são incontáveis. For example, você tem o açúcar. Açúcar você não pode contar, você pode até contar os quilos de açúcar, as colheres de açúcar, né? As xícaras de açúcar, mas o açúcar em si você não pode contar, ele é incontável. Então, se eu quero perguntar, como aqui nós temos no exemplo da frase em vermelho aí, how much sugar do we need to this recipe? Ou seja, quanto de açúcar nós precisamos para essa receita? Perceba, eu não perguntei how many sugar, eu não perguntei quantos açúcares, né? Eu perguntei quanto de açúcar. How much, quanto de açúcar nós precisamos para essa receita. No caso aqui foi usado how much e não how many, porque nós estamos falando de
Sugar, e sugar é açúcar, açúcar é incontável, beleza? Vocês estão vendo que no inglês o que acontece é que muitas vezes palavras sozinhas têm um sentido, mas quando você coloca numa mesma frase, coloca numa mesma situação, você encaixa uma na outra, elas vão ter um sentido completamente diferente. Veja só, how, sozinha, significa como, e much significa muito. Se fosse para traduzir do jeito seco, né? Olha como é que ficaria. Como muito ou como muita. Não faria sentido. E o lance do inglês é o seguinte, procure o sentido. Quando você procura o sentido, você tem uma interpretação e não apenas uma tradução seca. Vamos lá? Isso vai valer muito para o que nós vamos falar agora, que são idiomatic expressions, ou seja, expressões idiomáticas. Falando desse jeito, parece até uma coisa muito chique do outro planeta, mas não é. Nós aqui no Brasil, por exemplo, usamos muito disso, que são as expressões idiomáticas. E o que são essas expressões idiomáticas? São porções, tá? São pedaços, são porções de frases cujo significado ultrapassa o significado literal das suas partes. Por exemplo, são palavras que sozinhas, né, no seu sentido natural, normal, quer dizer uma coisa, mas se quando você coloca misturado, quando você coloca alinhado junto com outra palavra, ela vai adquirir um sentido completamente diferente. Vamos ver aqui um exemplo bem claro e bem clássico que eu até já usei nessa aula de hoje. Ao pé da letra. Se você for, né, usar o seu raciocínio para entender essa frase aí ao pé da letra, como palavra por palavra, você não vai ter o significado que essa frase realmente quer dizer. Porque pé, você sabe, pé é um órgão, né? Letra. Aí você fica, meu Deus, a letra tem pé? Né? Não faz sentido se você for ficar apenas com o conhecimento literal, aquela coisa mesmo da palavra por palavra. Não faz sentido, mas quando você pega ao pé da letra, você sabe que isso quer dizer o quê? Que é quando você está se referindo ao literal, àquela à interpretação seca das coisas, ok? Vamos ver aqui um outro exemplo de uma expressão idiomática muito usada aqui na língua portuguesa. Lavar a roupa suja. Lavar todo mundo sabe, bonitinho, né? A roupa suja, aquela roupa que não está limpa, óbvio, ok? Se a gente for usar o sentido literal, você vai pensar que alguém vai pegar uma roupa, vai lá para o tanque e vai lavar, ou vai colocar na máquina, sei lá, vai lavar a roupa que está suja. Só que nós sabemos que no nosso dia a dia a gente usa essa expressão lavar a roupa com outro sentido, que significa tirar as diferenças. É você chegar para a pessoa e jogar as claras, falar limpo com essa pessoa e deixar tudo claro, né? Tipo, ó, não gostei disso que você fez, ou seja, esclarecer as coisas. Isso é lavar a roupa suja. Tá? Outra expressão idiomática que a gente usa muito aqui, que é perder a linha. Gente, aqui não quer dizer que você estava costurando alguma coisa e você perdeu a linha em algum lugar, né? Ou que você, de repente, estava andando sobre uma linha e você escorregou e... Não, não é. Aqui você está falando quando você perde a educação, quando você perde as estribeiras, perde o controle da situação, perdeu a linha, né? É mais ou menos por aí. Rodar a baiana. Gente, rodar significa girar. Baiana é aquela pessoa que nasceu na Bahia ou aquelas mulheres, né, que ficam aí, até hoje existem ali no Pelourinho com aquelas roupas típicas, né, tem mais a ver com a cultura africana do que brasileira, mas faz parte de um contexto, tá bom? Então vejam só, rodar a baiana seria no mínimo uma pessoa que nasceu na Bahia, uma mulher que nasceu na Bahia, ficar girando. A gente sabe que não é isso, tá? O que que é rodar a baiana? É quando a pessoa faz escândalo. Então, você está vendo o que que é uma expressão idiomática. É quando você tem um conjunto de palavras, tá? É quando você tem uma frase que vai ter um novo sentido de acordo com a interpretação que a gente está dando. E aí, vamos ver um outro aqui, soltar a franga. Isso aqui não quer dizer que você vai num puleiro, pegar uma franga e vai soltar, tirar da gaiola. Não, você está dizendo aqui que você... a expressão soltar a franga significa ficar desinibido, perder a vergonha para fazer alguma coisa, ok? Então, na língua portuguesa temos muitos exemplos de expressões idiomáticas. E na língua inglesa, isso acontece?
Sim, e muito. Temos muitas expressões idiomáticas na língua inglesa, o que muitas vezes gera alguns probleminhas na hora que a gente vai traduzir um texto, porque às vezes no meio do texto tem lá uma expressão idiomática que você olha assim, você junta uma palavra com outra e ela não vai fazer sentido, ela não vai se encaixar com o resto da história, com o resto do texto, e aí você fica batendo cabeça, né? É justamente porque ali naquele pedaço que você está empacado, sem conseguir fazer a tradução, tem uma expressão idiomática. Um exemplo aqui para você. A piece of cake. Traduzindo ao pé da letra, a piece of cake quer dizer um pedaço de bolo. Mas sabe o que isso quer dizer como uma expressão idiomática? Isso aqui dá para a gente um sentido diferente, tá? Significa que algo é muito fácil. E na língua portuguesa tem um sentido parecido com aquela nossa expressão do tipo tirar o doce da boca de uma criança. Por isso que eu coloquei um exemplo aí de 2 mais 2, né, gente? É uma coisa muito fácil. Então, se você está diante de uma situação que é muito fácil, que é muito descomplicada, se você está diante de uma situação onde você precisa fazer alguma coisa que não vai precisar muito esforço da sua parte, você pode dizer em inglês que essa situação é como a piece of a cake, ou seja, como um pedaço de bolo. É simplérrimo, tá ok? É muito fácil. Então, toda vez que você vir essa expressão idiomática, a piece of a cake, lembre que não está falando você pegar uma fatia do bolo ali, tá? Está se referindo ao quê? A uma situação que é facílima, muito fácil, igual a 2 mais 2. Uma outra expressão idiomática também muito comum da língua inglesa é essa aí que você está vendo. Logo aqui em cima, aqui, vamos lá? Leia aqui comigo. Once in a blue moon. Gente, isso aqui não faz o menor sentido se você for traduzir ao pé da letra, se você for ser literal, tá? Porque once quer dizer uma vez, uma vez. In quer dizer em. A é uma, então uma vez, numa, blue moon, blue azul e moon, lua. Então, uma vez na lua azul. Gente, isso não faz muito sentido pra gente, tá? Até porque pouca gente também sabe o que significa uma lua azul. Lua azul existe, tá? E o que que é essa lua azul? É que existem alguns meses onde a gente tem a lua cheia aparecendo 2 vezes. Isso é muito difícil acontecer, às vezes demora anos para isso acontecer, tá? Meses ou anos. Então, quando você tem no mesmo mês 2 vezes uma lua cheia, aí essa segunda lua cheia que aparece no mesmo mês é chamada de lua azul. Ou seja, é um fenômeno raríssimo, é um fenômeno difícil de acontecer, tá? Não acontece sempre. Por causa disso, é que nós temos, então, o entendimento dessa expressão idiomática. Essa expressão, once in a blue moon, se refere a algo que não acontece com frequência. Então, se, por exemplo, alguém na língua inglesa, claro, né, tiver a curiosidade de saber assim, gente, ele vem sempre aqui? Aí você pode responder assim, once in a blue moon, ou seja, ele vem aqui de vez em nunca, quase nunca vem, é raro vir, entendeu? Então, once in a blue moon se refere a coisas que não acontecem todo dia, não acontece, são coisas que não acontecem toda hora. Continuando com as nossas idiomatic expressions. When pigs fly. Olha só, when significa quando. Pigs, nós sabemos que são porcos, né? Pig é porco e pigs, né? No plural, porcos. Fly, voar, voam. Então, quando porcos voam, gente, isso faz algum sentido para você? Não, né? Não faz nenhum sentido. Quando porcos voam, o que será que a pessoa quer dizer quando ela fala quando porcos voam? Fácil. Vem entender comigo aqui. A tradução, né, que é quando porcos voarem ou quando porcos voam, como eu falei para você, é algo que biologicamente nunca vai acontecer. Você concorda comigo? Porco nunca vai voar, tá ok? Naturalmente, biologicamente não, né? Claro que se botar no avião ou em cima de um balão, não sei, vai. Mas biologicamente ele mesmo não vai sair voando, tá ok? Por isso, essa expressão se refere a algo que não vai acontecer, não é algo que é raro, tá? É algo que não vai acontecer mesmo. Quando algo é raro, você diz once in a blue moon, que é uma vez na lua azul. Mas quando algo nunca vai acontecer, é impossível que isso aconteça, você usa a expressão idiomática when pigs fly, que é quando porcos voam.
Isso equivale, né? Isso é como quando a gente diz aqui na língua portuguesa que algo só vai acontecer lá no dia de São Nunca, ou então no dia 30 de fevereiro, como algumas pessoas usam essa expressão. Por quê? Porque 30 de fevereiro não existe e dia de São Nunca não existe, ok? Então, quando você encontrar When Pigs Fly, você vai saber que está se referindo a algo do tipo, isso nunca vai acontecer. Never. Nunca. Right? E vamos para uma expressão que a gente conhece bastante, né? Essa principalmente para quem vai para academia. Galera da maromba sabe muito bem. Tem muita camiseta, tem muita coisa, muito artigo de academia que tem essa frase escrita: no pain, no gain. Mais uma vez, no pain, no gain. Essa frase é muito utilizada, gente. Ela talvez seja a mais conhecida de todas aqui, que a gente conhece aqui no Brasil. O que que quer dizer esse no pain, no gain? No quer dizer não, mas às vezes no também quer dizer sem, tá? Não tem nada disso. Então, no pain, pain quer dizer dor, e gain quer dizer ganho, lucro. Então, aqui está dizendo assim, sem dor, sem ganho. Ou seja, né, sem sentir dor, você não vai ganhar nada. Isso é o mesmo, né, que para nós para nós isso significa o quê? Que você só vai ter resultados se você se submeter a sacrifícios. Ou seja, se eu não estudar, se eu não me esforçar, eu não vou ser aprovado. Eu tenho que me sacrificar, tá? Ó, grande sacrifício estudar, né? Mas tudo bem. Eu vou ter que sacrificar algumas horas de lazer da minha vida para eu poder estudar. E eu estudando vou ganhar algo. Eu vou ser recompensada, eu vou ter um bom resultado. Right? Tá compreendendo? Continuando. Aí nós vamos agora para uma outra expressão que também é muito popular. To kill two birds with one stone. Repetindo. To kill two birds with one stone. Ao pé da letra. Literalmente, o que é que isso quer dizer? To kill quer dizer matar. Two birds quer dizer dois pássaros. With, com. One é uma. E stone quer dizer pedra. Então, matar dois pássaros com uma pedra. Isso aí quer dizer que eu vou pegar agora uma pedra bem grande, vou atirar em dois pássaros e vou matar? Bom, só se for ao pé da letra. Eu espero que você não faça isso nunca. Deixe os pássaros viverem, pelo amor de Deus. Isso significa resolver dois problemas de uma só vez. Esse é o significado de to kill two birds with one stone, ou seja, matar dois pássaros com uma pedra. E aqui para nós no Brasil, aqui para nós brasileiros, né, isso é o mesmo que dizer matar dois coelhos com uma cajadada só. Você já deve ter escutado isso, né? Cajado é aquela vara grande, assim, não tão grande, né? É uma vara que geralmente quem usa são pastores, né? Pastores de ovelhas. E esse cajado ele serve também para dar né? Bater, né? Tal. Então, se você pega um cajado e mata dois coelhos, ele diz que você deu uma cajadada só e matou dois coelhos. Ou seja, você resolveu dois problemas de uma vez só. Ok? Essa é a equivalência aqui na nossa língua portuguesa. E nós temos, por fim, essa última expressão idiomática, a blessing not this quiz. Ok, o que será que quer dizer blessing? Blessing é quando a gente está falando de bênção, ok? Então, essa expressão traduzida aqui literalmente para nós significa uma bênção disfarçada, ok? And this quiz, ou seja, uma bênção disfarçada. E se refere a algo que parecia ruim, mas que resultou em algo bom. Aqui para nós brasileiros, nós temos uma frase que diz assim: há males que vêm para o bem. Ou seja, alguma coisa que a gente viu que aconteceu, diz: caramba, ferrou geral, deu ruim. Mas no fim das contas, você, quando vai analisar, você percebe: que bom que isso aconteceu, viu? Não dava muita coisa por isso. Aliás, achei que isso ia ser péssimo, mas na verdade acabou sendo uma coisa muito boa. Um exemplo disso eu coloquei para vocês, que foi o caso de Jesus Cristo, né? Quando ele foi crucificado. O que é que o pessoal pensou? Cara, deu ruim. Aquele que a gente achou que ia salvar a gente está lá, ó, na cruz. Ih, meu pai, acabou, ferrou geral. Todo mundo achou que ia ser algo péssimo, né? Achou que ia ser terrível. Mas, na verdade, ali
era o grito de vitória da humanidade. Foi através da morte de Jesus que todos nós alcançamos salvação. Ou seja, algo que todo mundo, quando viu acontecer, pensou que ia dar ruim, muito pelo contrário, resultou para nós em algo que vai dar para todas as pessoas o direito da vida eterna. Quem crê em Jesus, como diz a palavra dele mesmo, ainda que morra, vai viver para sempre. É só crer, e aí, uma bênção disfarçada. Muita gente pensou que ia dar ruim, deu tudo certo, e é essa boa notícia para toda a humanidade, que é quando algo de muito ruim aparentemente aconteceu na história da humanidade, e aí nós vimos o que resultou. Salvação para todos nós. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa English class today, foi a nossa aula de inglês de hoje. Espero que tenham aprendido bastante. Não se esqueça, anote tudo que for novidade para você. Essa é uma forma de você aprender bastante. Não espere que alguém peça. Seja curioso, invista em você, tá bom? Você é o seu melhor investimento, ok? Fica com Deus. God bless you.